Olá pessoal, vamos iniciar a unidade 4 da nossa disciplina de diretriz para o ensino de ciência, cujo tema é avaliação. Ensinar é um processo que envolve necessariamente uma meta explícita, uma intenção, e que se efetiva quando esta meta foi atingida, ou seja, quando houve aprendizagem. E para que se possa verificar se as metas foram alcançadas, é que se realiza a avaliação da aprendizagem. Dipo e Barra, 2005, são autores que falam sobre esse assunto. Nossa unidade ela vai tratar agora a respeito da avaliação. E de acordo com os PCNs de Ciências 2000, a avaliação ela deve considerar o desenvolvimento das capacidades dos alunos com relação à aprendizagem de conceitos, de procedimentos e atitudes. Ainda de acordo com os PCNs, tradicionalmente, a avaliação restringe-se à verificação da aquisição de conceitos pelos alunos, mediante questionários nos quais grandes partes das questões exigem definições e significados. A avaliação é uma parte indissociável do ensino, que se realiza de forma contínua ao longo do processo de aprendizagem e é uma competência que o professor deve ter, pois é necessário avaliar tanto a aprendizagem do discente quanto a adequação das estratégias de ensino utilizadas pelos professores. Então, pessoal, o professor que não avalia constantemente a ação educativa, no sentido indagativo, investigativo do termo, ele está na sua docência em verdades absolutas, pré-moldadas e terminais. Isso não pode acontecer. A avaliação é um processo contínuo e nós vamos ver isso aqui no decorrer dessa unidade. Os parâmetros curriculares, eles estabelecem alguns critérios para avaliação das capacidades desenvolvidas pelo estudante, nos 2 primeiros ciclos. Observe a seguir o que o seu aluno deve ser capaz de fazer. No primeiro ciclo, identificar semelhanças e diferenças entre ambientes e observar que todo ambiente é composto de seres vivos, água, ar e solo. Saber que as características de animais e vegetais estão ligadas a seu meio. Buscar informações em grupo. Ok? Além de, vamos citar outros aí, identificar etapas e registrar sequências de eventos observados e experimentos. Também perceber as transformações do ser humano ao longo da vida e reconhecer que os hábitos, exercícios, etc., influenciam no nosso corpo. Identificar também o material de que os objetos são feitos e conhecer algumas etapas necessárias para a sua fabricação. No segundo ciclo, é importante que os alunos saibam comparar vários tipos de solo e reconhecer que todos contêm areia, argila, água, ar, seres vivos, decompositores e restos de animais e plantas, mas em quantidades diferentes. Notar a amplitude da presença da água na natureza e conhecer suas mudanças de estado, principalmente agora, com esse racionamento de água, e nós temos que trabalhar, fazer uma conscientização muito grande a respeito dessa situação, né, pessoal? Reconhecer que o solo, a água e os seres vivos têm relação direta com escoamento e erosão, e saber que a permeabilidade do solo depende de sua composição. Saber estabelecer uma cadeia alimentar entre os seres vivos de um mesmo ambiente. Então, conscientizar-se das intervenções do homem no ambiente, aplicando seus conhecimentos a respeito de água, solo e seres vivos. Ok? Vamos continuar. No segundo ciclo ainda, tá? Identificar os órgãos do corpo humano e suas funções. Deve ainda estabelecer as relações entre o sistema circulatório, respiratório e digestivo. Perceber que as condições de higiene pessoal e ambiental têm relação com a saúde, reconhecendo que ela depende da alimentação e da higiene pessoal e ambiental. Conhecer as condições de saneamento básico, que é água, lixo, de sua região. Reconhecer também as diferentes fontes de energia que alimentam as máquinas e saber quais são as funções desses aparelhos. Redigir textos, fazer tabelas, desenhos e maquetes para registrar as informações sobre o tema estudado. Avalia-se que a capacidade de representação daquilo que está sendo estudado foi aplicado. Ao registrar experiências, apresentar as relações entre as etapas. Deve também reconhecer o papel de micro-organismos e fungos,
sabendo que eles contribuem para a fertilidade do solo e também podem ser transmissores de doenças, ok? Ainda no segundo ciclo, ao registrar experiências e apresentar as relações entre as etapas, o estudante deve identificar e registrar sequências desses eventos, etapas e transformações que acontecem no experimento que está realizando e entender o que causa cada evento. Deve coletar informações em grupos, registrá-las durante as observações, as experimentações coletivas, seguindo um roteiro determinado pelo professor. O aluno deve sempre cooperar com os colegas. A avaliação da aprendizagem ela precisa ser coerente, pessoal, com a forma de ensinar. Se o aluno estiver centrado nos princípios da construção do conhecimento, a avaliação da aprendizagem seguirá na mesma orientação. Morreto 2003 reforça todo esse contexto aí para a gente, tá? A avaliação formativa e mediadora. A avaliação ela deve ser sempre formativa e mediadora. A avaliação formativa é um trabalho contínuo de regulação da ação pedagógica. Sua formação é permitir ao professor identificar os processos e as dificuldades dos alunos para dar continuidade ao processo, fazendo as mediações para que as aprendizagens aconteçam. Então, inicialmente, é fundamental conhecer a situação do aluno, o que ele sabe e o que ele ainda não sabe, tendo em vista as intenções educativas definidas. A partir dessa avaliação inicial, organiza-se o planejamento do trabalho, de forma suficientemente flexível para incorporar ao longo do processo as adequações que se fazem necessárias. Ao mesmo tempo, o uso de variados instrumentos e procedimentos de avaliação possibilitará ao professor compreender o processo do aluno para estabelecer novas propostas de ação, todos os dias, todas as horas e na dinâmica própria das salas de aula. Se fazem espontaneamente presentes em 3 tempos de avaliação mediadora. Ok? Pessoal, vamos dar uma paradinha aqui nessa avaliação formativa e mediadora, para que a gente possa aí colocar todas as dúvidas que se tratam até essa parte 1 da unidade, no fórum 1, e aí, em seguida, a gente dá continuidade também na unidade 4, nessa unidade 4, parte 2. Tá? Então, até aqui a gente consegue finalizar a unidade 4, parte 1. E aí, em seguida, estarei apresentando a unidade 4, parte 2. Mas essas dúvidas em relação à parte 1, eu gostaria que vocês postassem lá no fórum da unidade 4, para que a gente possa dar maiores esclarecimentos aí. Ok? Só fica um contexto muito grande para que vocês possam estudar. Um abraço a todos.